Não existe silêncio no universo. Eu descobri. Existe algo pior. Eu era Derra Aristorn, um rádio-operador recluso e especialista em sinais antigos. Minha estação, um santuário de fios e válvulas, ficava isolada na costa do Alasca, longe de qualquer sinal de vida. Eu buscava ecos distantes, sussurros do espaço, talvez, mas o que encontrei naquela noite, eu jamais esqueceria. Era um sinal fraco, quase inaudível, porém constante. Não era estática, era uma sequência de números repetitivos, intercalados com frases em russo arcaico. Uma ressonância que gelou minha espinha, apertou meu peito. Era como se algo pulsasse dentro do próprio som. Eu decifrei os primeiros fragmentos e instruções. Técnicas para um experimento de manipulação temporal. Minha mente vacilou elas. Estavam misturadas com gritos distorcidos. Pânico humano. O sinal mencionava um nome, Projeto Cronos. Um programa soviético secreto, supostamente desativado décadas atrás, do qual ninguém falava. Minha vida, antes regrada e solitária, foi invadida por uma obsessão. Eu sentia que o sinal não era um eco do passado, mas uma transmissão ativa, algo tentando se manifestar através dos éteres, através de mim, e eu estava completamente sozinho para ouvi-lo. Meu refúgio, na costa do Alasca, antes um porto seguro, virou uma prisão. O sinal, ele não parava. Aquela sequência de números, as frases em russo arcaico, elas se entranhavam. Eu sentia cada palavra, cada grito. Comecei a caçar arquivos antigos, documentos classificados, e logo deparei-me com o Projeto Cronos, oficialmente uma falha, mas na verdade, um programa soviético secreto supostamente desativado, décadas atrás, sob circunstâncias veladas. Mas eu encontrei muito mais rumores, sussurros sobre manipulação da consciência. Fendas dimensionais e a terrível ideia da mente humana como uma porta. O sinal evoluiu, não era mais apenas um eco, mas um convite, com coordenadas precisas, uma frequência específica. Um ponto de retransmissão nas profundezas da Sibéria. O que ou quem estava me chamando e por que aqui na estação as coisas pioraram drasticamente, as luzes piscavam erraticamente. Não por falha elétrica, mas por algo mais. Eu ouvia sussurros inaudíveis na estática, como vozes fantasmas, sombras, dançavam na periferia da minha visão. E quando eu virava a cabeça, nada havia, apenas o vazio. A paranoia tornou-se uma vizinha constante, uma presença sinistra, roubando-me o sono completamente. Eu tentei, juro que tentei buscar ajuda. Liguei para antigos colegas, pessoas que confiavam na minha mente, ou eu achava que confiavam. Eles me ouviram com ceticismo, com medo, ou simplesmente desligaram. Ares, você está alucinando? Disse um deles. Procure um médico. Outros, eles apenas desviaram o assunto. Mas eu percebi o tremor na voz, o medo velado. Alguns sussurraram sobre desaparecimentos. Pessoas que se intrometeram demais no Cronos. Meu corpo e minha mente sentiam a exaustão, mas eu não conseguia parar. O sinal se tornava mais forte, mais insistente. Eu decifrei mais uma parte, uma mensagem oculta de um dos cientistas originais, um aviso desesperado sobre a brecha, sobre a entidade. Ele implorava para que ninguém mais se aproximasse, para que a conexão fosse cortada, mas o sinal, ele não queria que eu cortasse. Ele queria que eu fosse. Tornou-se quase hipnótico, com comandos diretos: venha, encontre a fonte. Minha saúde se desintegrava. E minha sanidade, eu já não sabia mais onde ela estava. Eu era um fantoche, puxado por fios invisíveis para a Sibéria, para o desconhecido. Eu sabia que era uma armadilha, mas eu tinha que ir. Eu não tinha escolha, precisava ver, precisava entender. O chamado era forte demais, a Sibéria me esperava. E algo mais? Algo que não era humano. Eu fui, não tinha escolha. Aquela voz, aquele chamado, me puxava sem parar. Ignorei o medo, o bom senso, minha sanidade já era pó, esfarelando. As coordenadas me levaram para o coração da Serra do Espinhaço, Minas Gerais, um lugar esquecido por Deus e pelos homens. A trilha sumiu, engolida pela vegetação densa, quase impenetrável. Horas de caminhada, de escalada, até que eu a vi,
uma silhueta fantasmagórica, uma instalação de pesquisa abandonada, soterrada sob camadas de terra úmida, quase engolida pela montanha. A torre de rádio principal, estranhamente intacta, erguia-se como um esqueleto de metal contra o céu cinzento. O ar era pesado, cheirava a mofo, a decadência, a algo mais pútrido. A entrada estava bloqueada por entulho, forcei a passagem. Lá dentro, o frio era úmido, penetrante, era um laboratório velho. Esquecido equipamento arcaico jazia coberto de poeira e teias de aranha, parecendo ter saído de um filme de terror antigo. Então, eu os encontrei diários. Empilhados numa mesa de metal enferrujada, com folhas amareladas, manchadas de algo escuro, sangue e suor, eu não queria saber, a caligrafia era russa. Apressada, eu decifrei. Experimentos grotescos, ressonância temporal, tentativas de interagir com uma consciência primordial, meu sangue gelou. A verdade, crua, terrível, estava escrita ali. No último registro do cientista-chefe, o projeto Cronos não falhou. Ele abriu um portal, as palavras dançavam na minha frente. O sinal que eu recebia não era um eco do passado, era um chamado, uma isca de algo que atravessou a fenda, algo que mimetizava as instruções originais para atrair um novo hospedeiro. Para reabrir a conexão, um zumbido baixo começou o chão, tremeu as luzes, piscaram velhas lâmpadas fluorescentes, morrendo e renascendo. A câmara de ressonância, no centro da sala, zumbia. Um som grave, pulsante, o sinal se intensificou, não mais no rádio, mas agora, direto na minha mente, visões, imagens aterrorizantes, caos temporal, seres indescritíveis. Formas que não faziam sentido. Eu vi o que jazia além do véu, a entidade. Meus joelhos cederam, eu caí e compreendi. Fui atraído para uma armadilha. Um novo vaso para a agenda distorcida daquela coisa. Eu era o próximo. A câmara zumbia, um coro de agonia e poder. A entidade estava ali. Eu a sentia, embora não a visse. Ela era mais real que o próprio ar, uma pressão esmagadora, fria. Tentou me dobrar, me quebrar, lançando-se em minha mente, usando o projeto Cronos como um megafone amplificado. Imagens inundaram minha cabeça. Caos, o tempo se desfazendo, seres de pesadelo. Formas que desafiavam a lógica, dançando em uma dimensão onde a dor era a única constante. Eu era o vaso. A ponte, ela queria se ancorar, usar meu corpo, minha realidade, reabrir a ferida e trazer a podridão para cá. Mas então me lembrei, o diário. As palavras rabiscadas com sangue seco, destrua a fonte, corte o elo, antes que se torne um conosco, era a única chance, minha única saída. Eu resisti uma força bruta, primária. Explodiu em mim não fugir, mas destruir. Ela uivou em minha mente, um grito sem som que perfurou cada nervo. Ela me atacou, não com garras, mas com o próprio terror. O frio cortou minha pele, sombras se contorciam, pareciam tentar me segurar. Eu tropecei, mas não caí. Eu procurava os condutos, as conexões de energia, que brilhavam com uma luz fraca. Pulsante, meus dedos tremiam enquanto eu agarrava os cabos, arrancando-os com força brutal. Faíscas voaram, a câmara de ressonância engasgou, ela se contorceu. Sua presença invisível agora, um turbilhão de fúria, mais cabos, mais circuitos. Eu puxei, rasguei, quebrei a máquina, gemia, rangia, lutava. Foi um ato de desespero, sobrecarga, destruir tudo. Um estalo, um zumbido agudo, e então, o silêncio por um breve instante. Tudo parou. O que aconteceu a seguir foi tão rápido, tão final, que mal tive tempo de processar. A câmara explodiu, uma onda de choque me arremessou contra a parede congelada. O chão tremeu, rachaduras se espalharam como teias de aranha pelo concreto, o teto cedeu, pó, gelo, pó. Pedaços de metal e concreto voaram por toda parte. O laboratório, a prisão da entidade, desmoronava. Eu mal me arrastei para fora, sentindo o ar gelado cortar meus pulmões. A dor latejando em cada osso, a estrutura inteira desabou sobre si mesma, engolida pela neve, pelo gelo, pela própria montanha. O sinal morreu.
Completamente um silêncio pesado e absoluto tomou o lugar do zumbido infernal. Não havia mais nada. A Sibéria agora era só montanha, neve e rocha. Eu voltei para minha estação. Na costa do Alasca, um homem quebrado ferido, sim, mas as cicatrizes mais profundas estavam na minha mente. Os fenômenos pararam, as luzes não piscavam, os sussurros não existiam. A estática era apenas estática. O mundo voltou à sua normalidade, uma normalidade banal, vazia. Depois do que eu tinha visto, eu registrei minhas descobertas, não para publicação. Não para que alguém lesse e risse da minha loucura, era um testemunho, um aviso, um segredo selado em minha própria alma. Alguns segredos precisam permanecer enterrados à humanidade. Em sua arrogância, quase trouxe algo indizível para nosso mundo. Agora, eu me sento sozinho, olho para o horizonte, o céu cinzento da costa do Alasca. O silêncio não é mais um refúgio, mas um fardo, um lembrete constante do que eu enfrentei. O experimento está encerrado, a entidade, banida a ameaça, neutralizada, mas as cicatrizes, elas são permanentes, a prova silenciosa de que nem tudo que existe pode ser compreendido. E talvez seja melhor assim. Se você chegou até aqui, se sentiu a adrenalina deste relato. Deixe seu like para nos mostrar que quer mais histórias como esta. E você, o que faria no lugar de Thorne? Enfrentaria o desconhecido ou fugiria para sempre? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Temos crônicas sombrias todos os dias, 2 vezes ao dia, para gelar sua espinha. Até a próxima.